Olá, pessoal. Olá, irmãos. Olá, amigos. Olá, família. Um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Hoje, domingo, 21 de junho de 2020. Estamos aqui em casa e vamos transmitir para você uma palavra que Deus colocou no nosso coração nessa semana, continuação daquela ministração da semana, daquele assunto da semana passada e da outra semana, quais as bases que estão construindo a nossa vida espiritual, se elas são verdadeiras ou são falsas. Na semana passada a gente meditou com vocês sobre a vida de Balaão e Balaão, a vida de Balaão, a história de Balaão tem me incomodado muito nesses dias. Tenho estudado um pouco sobre ela e até soube que outros pastores também falaram sobre Balaão esses dias. Então creio eu que Deus está preocupado com isso e está falando com todos nós. Eu soube que vários pastores famosos aí no Brasil falaram sobre essa semana sobre o assunto Balaão. Então, queridos, mais uma confirmação de que Deus quer que a gente aprenda com esse profeta algumas coisas relevantes para a nossa vida espiritual. Estamos vivendo momentos difíceis para o Brasil, para nossas vidas, para nossas famílias, para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho, como patrões, como empregados, como autônomos, não importa. São dias difíceis que estamos vivendo. Essa pandemia parece que nunca termina e a gente quer compartilhar algumas coisas com vocês. Mas antes de entrarmos na meditação de hoje, eu quero deixar um texto com você e uma música. Vamos ouvir uma música da Raquel. E essa música é com base no texto de Isaías 35, que a gente já comentou com vocês há dias atrás. E vamos voltar nele, Isaías 35. E eu quero até dizer para você que estou gravando aqui em casa, e se de repente você vê algum animal passar por aí, algum gatinho aqui de casa, não se preocupe, porque aqui em casa tem uns 6 ou 7 gatos aí, e pode ser que algum ajude na gravação aí, passe pelo meio, tá? Ou converse alguma coisa, fale alguma coisa aí. Vocês não vão entender a linguagem deles, mas pode ser que algum fale alguma coisa aí. Mas, queridos, Isaías 35, essa é uma palavra para fortalecer a minha fé, a sua fé nesse momento de dificuldade, de tempestade que estamos passando. Isaías 35, Deus diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão. Então Deus está dizendo que deserto e lugar seco, Ele está fazendo promessa para deserto e lugar seco, e se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Deus está fazendo promessa para lugar seco, para ermo, para lugar que ninguém dá nada, que parece que está tudo perdido, tudo destruído, tudo arruinado. Deus está dizendo, eu tenho promessa para essa situação. Os desertos e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Deus está falando de bênçãos, Deus está falando de florescer, de prosperar, de crescimento, de mudança, de transformação. E o versículo 3 diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Queridos, esses momentos é momento que as mãos ficam fracas, os joelhos tremem, tem hora, com preocupação, com ansiedade, com incerteza, com insegurança, com grandes desafios batendo a nossa porta, e você olha e diz: Deus, como é que a gente vai sair dessa? Quem sabe, não sei como está a sua situação aí, a sua saúde como está, se você está bem, ou se eu estou falando com gente ou com famílias que foram atingidas por essa pandemia, ou gentes ou famílias que foram atingidas por outras doenças, nesse momento em que nem médico está se conseguindo.
até os médicos, está difícil para as pessoas procurarem médico. Então eu não sei como é que, se eu estou falando com pessoas que estão passando por grandes desafios na área da saúde, ou grandes desafios na área da financeira, ou nos relacionamentos entre casais, ou entre pais e filhos, eu não sei. Mas Deus está dizendo, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Aqueles que estão querendo parar a caminhada, desistir, abandonar, Deus está dizendo, conforta, fortaleça, não pare a caminhada, continue, continue. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos. Dizei aos turbados de coração, aos aflitos de coração, esforçai-vos, não temais, porque eis que o vosso Deus virá com vingança e virá com recompensa. Ele virá e vos salvará. Queridos, essa é a palavra para nós essa manhã, para mim, para você. A gente olha ao nosso redor, não vê saída, não vê esperança, mas Deus está dizendo, não desista, não desista. Dizei aos turbados, aos aflitos de coração, esforçai-vos, não pare, esforce, permaneça, não temais, porque o nosso Deus virá com vingança, para juízo, para tratar com tudo aquilo que está sendo problema, mas também ele virá com recompensa e vos salvará. Juízo contra aqueles que zombam de Deus e que têm se levantado contra o povo de Deus, e até muita gente que tem trazido as desgraças que tem vindo ao mundo. Deus está vindo com juízo para quem está brincando com Deus. Mas também Deus está vindo com recompensa para quem está obedecendo, para quem tá andando com Deus. Então não desista se você está andando com Deus. Se você está sendo obediente, você diz, mas eu estou no meio dessa confusão toda. Deus está dizendo, eu estou trazendo juízo para o rebelde, mas eu estou trazendo bênção, recompensa para quem anda comigo. Então, queridos, vamos ouvir a Raquel Novaes cantando essa música nesse assunto, falando desse texto.
Queridos, essa música transmite a mensagem de Isaías 35. O Senhor está vindo para salvar a mim, a você, aí onde você estiver. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Confia nele, espera nele, porque Deus caminha e anda com os seus filhos. Amém? Queridos, a meditação de hoje tem como continuação falando sobre Balaão. E hoje eu chamo a sua atenção para o seguinte: qual era a doutrina de Balaão que desagradou a Deus? Qual era o tipo de vida de Balaão que desagradou a Deus? Veja bem, Balaão, como a gente viu na lição passada, parecia um profeta correto, um homem de Deus. Ele consultava o Senhor sobre o que ia fazer, Deus se manifestava a ele. Era um homem que falava com Deus e Deus falava com ele. Não é? Nós vimos isso lá. Balaão foi consultar Deus quando o rei Balaque mandou falar para ele que queria que ele fosse lá na terra dele, porque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus, porque estava preocupado com o povo de Israel destruir o seu povo, os moabitas, e o rei Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, quando ouve aquilo, vai falar com Deus. Ele disse para os empregados do rei Balaque: fiquem aqui essa noite, eu vou consultar Deus, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus. E ele foi consultar Deus, e Deus falou com ele. E Deus disse para ele: não vai com eles, e não vá com eles, porque esse povo é abençoado. Então você não vai amaldiçoar aquilo que é abençoado por mim. E a Bíblia diz que o rei Balaque insistiu com Balaão, e o Balaão novamente volta a insistir com Deus sobre aquilo que Deus já tinha falado, que não era para ele ir e nem era para ele amaldiçoar o povo de Deus. E como o rei Balaque insiste com ele e promete para ele prêmio, promete dinheiro, promete honrá-lo, promete abençoá-lo, dar dinheiro para ele, honrá-lo com várias coisas, com vários presentes, ele vai insistir com Deus novamente sobre o assunto. Queridos, esse assunto tem duas coisas que me chamam a atenção essa semana. Duas coisas. A primeira, está no versículo aí 31, 33, a Bíblia diz que Balaão 3 vezes discutindo com a mula, porque a mula não queria ir e fugia para um lado e para outro, e de repente Balaão queria matar a mula, e a mula começou a conversar com ele, e ele conversar com a mula. Então o anjo do Senhor abre os olhos dele e ele vê o que estava acontecendo. Ele vê o anjo com a espada desembainhada na sua frente. Então, duas coisas aí que chamam a atenção. Primeiro, o profeta de Deus, de repente se encontra com o anjo, com Deus, com a espada desembainhada para matá-lo. Profeta de Deus, queridos. Homem que falava com Deus. Homem de oração. Homem de Deus. E Deus estava no caminho dele com a espada desembainhada para matá-lo. Coisa incrível. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem que fala com Deus, um homem que Deus fala com ele, e de repente Deus está no caminho desse homem para matá-lo. E Deus explica por quê. Deus diz para ele: olha, eu saí hoje como teu adversário. Eu não saí como das outras vezes para te proteger. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para guardar. Mas aqui não. O anjo sai adiante de Balaão, não para protegê-lo. Mas eu saí hoje
como seu adversário. Queridos, essa palavra é muito forte. Deus saindo na frente de um profeta dele, de um homem escolhido dele, de um profeta dele, dizendo: eu hoje não estou com você como seu protetor. Eu não saí para te proteger nem para te abençoar. Eu hoje saí para te matar, para te destruir. E sabe por quê? Porque o teu caminho é perverso diante de mim. O teu caminho é perverso diante de mim. Queridos, estamos numa pandemia. Já temos passado por outros problemas. E estamos em mais um. E esse muito grave. E a pergunta é: Deus está conosco como amigo e protetor ou como adversário? Deus está em nossa frente ou está à frente das pessoas no planeta como amigo ou como adversário? Quem sabe para uns, como amigo, protegendo. Para outros, não como amigo, como adversário. E por quê? Deus responde: caminho perverso diante dele. E aqui Deus não está falando com pessoas do mundo que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. Deus está falando, e Deus não está falando com qualquer um, está falando com um profeta, com um homem que falava com ele, com um homem de oração, com um homem que ouvia a palavra de Deus, mas um homem que não levava a sério a palavra de Deus. Um homem que relativizava a palavra de Deus. Ele achava que podia interpretar e aplicá-la do modo dele. Do modo dele. Queridos, pense nisso. Deus está à nossa frente como amigo e protetor? Ou será que Deus está à frente de muitas pessoas e até de muitos cristãos como adversário? Porque o caminho dessa pessoa é perverso diante dele. Será que o nosso caminho é correto diante de Deus? Ou será que o caminho é perverso? E observe que Balaão não estava percebendo que o caminho dele estava errado. Ele achava que ele estava certo, queridos. Ele achava que ele estava certo. E ele diz aí, no versículo seguinte, aí, 34, 35, se o senhor vê que eu estou errado, o senhor fala que daí eu volto. Mas Deus já tinha falado anteriormente, não vá falar mais o quê, queridos? Falar mais o quê? Consultar Deus, mas sobre o quê? Queridos, nós estamos com a palavra de Deus em nossas mãos. A Bíblia está em nossas mãos. Então nós temos que olhar para ela e aquilo que não é para fazer, não é para fazer, e acabou, ponto final, nós não temos que discutir. E aquilo que Deus está mandando fazer tem que ser feito, custe o que custar. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Hoje eu saí diante de você, Deus está dizendo, não como amigo, não como protetor, mas como adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim, e eu ia te matar. Porém a jumenta me viu e 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado de mim, na verdade, eu agora haveria te matado, e a ela deixaria com vida. Números 22, 31 a 33. Queridos, os cristãos no Brasil e no mundo têm feito oração e jejum por causa desse problema. Qual a resposta? O problema só aumentou. É verdade que Deus tem protegido milhões de pessoas. Milhares foram curados e protegidos. Mas o problema continua aí. O problema não foi resolvido. O problema continua. E a gente não sabe até onde vai. E não é hora de perguntar a Deus: o que será que estamos fazendo de errado que precisamos consultar?
entender e compreender. Será que não estamos caminhando o caminho errado e perverso diante de Deus? Será que, como cristãos, temos parado para perguntar se estamos caminhando certo? Ou estamos como a igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse? Aliás, essa é a conduta. Deus diz lá no livro de Apocalipse 3 que a conduta da igreja do tempo do fim, da última era, é uma igreja que não enxerga que está vivendo no pecado. Não, estamos bem. Estamos bem. Não precisamos de nada. Está tudo certo. Está tudo certo. E Deus diz, ó, você é morno. Não é frio, não é quente. O que é o morno? O morno é um pouco... O que é água morna? É um pouco de água. Você pega a água quente, despeja fria dentro dela, você tem água morna. É mistura. É mistura de quente com frio. E Deus diz, ó, o morno eu vomito da minha boca. Qual o significado disso espiritual? É a mistura de certo com errado, de verdade com mentira, de engano com coisa. É tentar misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. É como temos falado, é a doutrina desse mundo. A visão do mundo é, não existe um único Deus verdadeiro, existe vários deuses. Vários. Cada um tem seu Deus. E Deus é conforme cada pessoa cria. Por isso não se pode falar num Deus verdadeiro, porque não existe um verdadeiro, existe vários. E cada nação, cada pessoa tem o seu Deus. O importante é que cada um siga o seu Deus. Não existe uma verdade absoluta, porque existem várias verdades. Cada pessoa tem a sua verdade, cada religião tem a sua verdade, cada povo tem a sua verdade. Por isso não existe verdade absoluta. Essa é a visão do mundo. Essa é a visão do mundo. Não existe ética, não existe um modo correto de viver. Não existe certo e errado, bom e mal. Não, depende de cada pessoa é que deve entender o que é certo, o que é errado. O que é bom e o que é mal. E na visão desse mundo secular, o bom é tudo aquilo que a sociedade entender que é bom para eles. E o mal é o que a sociedade, o que a maioria entender que não presta. Então isso é mal. Então se a sociedade entender que aquilo que é bom é mal, aquilo passa a ser mal. E se a sociedade entender que algo mal é bom, então isso passa a ser mal. Aí matar, dependendo da circunstância, dependendo do motivo pelo qual matou, tá certo. Roubar, dependendo do motivo pelo qual roubar, enganar, tá certo. Queridos, qual o caminho que temos caminhado? E será que a igreja também, será que esse erro do falso, do engano, não entrou para dentro da igreja? Será que não entrou, queridos? Qual era o problema de Balaão? O problema de Balaão, a Bíblia menciona. Tem três livros da Bíblia que menciona qual é o problema dele. 2 Pedro 2,15. Fala de Balaão e diz o seguinte, os quais, falando dos falsos profetas dos nossos dias, diz que os falsos dos nossos dias, deixando o caminho direito, seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor. E qual era o caminho de Balaão? O texto explica que amou o prêmio da injustiça. O caminho de Balaão era perverso, era errado. E qual era o caminho dele? Ele amou o prêmio, ele amou a recompensa, ele amou o dinheiro, ele amou as coisas materiais. E como o amor dele era tão grande pelas coisas materiais, não tinha problema amaldiçoar o povo de Deus. Não tinha problema, quando não pôde amaldiçoar, ensinar o rei a levar o povo de Israel a pecar, a cometer prostituição e a cometer idolatria, para que Deus se afastasse e o povo fosse condenado, e daí o povo sendo condenado por Deus, o Balaque podia destruí-lo. Não tinha problema nenhum ensinar as coisas erradas para o povo de Deus, porque para ele o que importava era o prêmio, era a recompensa. Que temos feito da fé da Bíblia e do Evangelho? Que temos feito do Evangelho?
O falso negocia o evangelho, vende o evangelho a qualquer preço. O problema de Balaão, então, era o prêmio da injustiça. Amou o prêmio da injustiça. Amou o dinheiro, amou o dólar, amou o real, amou contas grandes. Não importa os meios para conseguir isso. Mais um texto, Judas 1,11. Ai deles, novamente a Bíblia falando dos falsos, porque entraram pelo caminho de Caim e pelo caminho de engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui a Bíblia fala de Caim, fala de Balaão e fala de Coré. 3 falsos. 3 que rejeitou a Deus e entrou pelo caminho errado. O caminho do dinheiro, o caminho do egoísmo, o caminho da satisfação própria. Da satisfação própria. Apocalipse 2,14 também fala de Balaão. Mas algumas coisas tenho contra ti, lá em Apocalipse 2,14, aqui é Deus falando para a igreja, para nós. Tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí, dentro da igreja, aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Dentro da igreja, Deus está dizendo que tem gente que segue a doutrina de Balaão. Então, está respondido. Tem dentro da igreja a doutrina falsa? Tem. Deus está dizendo. Os que seguem a doutrina do Balaão. Não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo, queridos. Tem dentro da igreja, a igreja está cheia de falsos. Falsos na liderança e falsos seguidores também. Tenho, porém, contra ti, porque tem aí dentro os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço, pecado diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e praticassem a fornicação, sexo, adultério. Queridos, as falsas doutrinas que nós temos falado nesses dias, aí para vocês, como o relativismo, como o laicismo, como o secularismo, é tudo a mesma coisa. Deus não existe verdade, cada um tem seu Deus. Bíblia e religião é coisa de maluco, não é coisa de gente que tem raciocínio, não é coisa racional, não é coisa de gente que pensa. Igreja, religião, verdade, justiça, bondade, certo, errado, isso não existe. Isso é coisa de maluco, segundo a filosofia do mundo de hoje. Do mundo que virou as costas para Deus. E essas doutrinas estão sendo ensinadas, a começar da escola. E aonde a gente vai, a televisão, a internet está cheia disso. Mas, infelizmente, a igreja também tem isso. Então, querido, as doutrinas falsas que temos falado para vocês, do mundo que rejeita Deus e que despreza a sua palavra, um dos princípios deles é a satisfação da vontade e do desejo do ser humano. E o desejo tem que ser transformado em direito. E o direito do desejo tem que ser transformado em lei. Porque tudo que o ser humano desejar tem que ser transformado em direito e tem que ser transformado em lei para que dê toda a cobertura para que ele possa praticar todos os seus desejos, sejam certos ou sejam errados. Sejam para ajudar ou para destruir. Seja para abençoar ou para amaldiçoar. Não importa. O que importa é a satisfação dos desejos. Não pode proibir nada. Por isso, o relativismo, Deus não existe, verdade não existe, certo ou errado não existe. O que existe é o desejo, é o que o ser humano pensa e o que o ser humano quer. E isso deve ser respeitado e isso é religião. E isso é um Deus para ele. Isso é a coisa mais importante. Portanto, tem que ser transformado em direito e transformado em lei. E ai de quem se levantar contra isso.
Mas isso tem chegado à igreja. Isso tem chegado à igreja. Isso tem chegado à igreja, queridos. Isso tem chegado à igreja. A laicidade, o laico, que proíbe levar para o público tudo que é de Deus, não quer Deus na escola, não quer Deus nas repartições públicas, não quer Deus em lugar nenhum, até porque não acredita na existência de um Deus verdadeiro, acredita que há vários deuses e que cada um tem seu Deus, cada religião tem seu Deus, cada pessoa pode ter seu Deus. O passado se joga fora. Porque tudo que aconteceu desde a fundação do mundo até hoje, Deus, seus princípios, sua palavra, sua revelação, seus profetas, sua lei, joga-se tudo fora. O passado não importa, o que importa é o presente. O que importa é o presente. O Criador não importa. O que importa é a ciência. O que importa é a cultura. O Criador com seus princípios não importa. O que importa é o que diz a ciência. O que a ciência falar, está falado. Então, se a ciência falar, fecha o Brasil, fecha o Brasil. Se a ciência falar para você, fica em casa e não trabalha, fica em casa e não trabalha e passa fome. E todo mundo respeita isso porque foi a ciência que falou. E a ciência é Deus. Você está entendendo, queridos, aonde a coisa está chegando? Será que você consegue abrir os olhos e enxergar? Ou a gente vai continuar como o Balaão? Para eles o que vale é o que a ciência falar. E se a ciência falar fecha a igreja, fecha a igreja. E se a ciência falar prende os cristãos, prende os cristãos. Queridos, o que estamos fazendo com a Bíblia? Com os princípios de Deus. Substituição da natureza pela cultura, substituição do Criador pela criatura. A transformação de toda a vontade e os direitos do ser humano todos as vontades e desejos em direito e os direitos em leis. Substituição da natureza pela criatura, ou seja, pela cultura, ou seja, substituição do Criador pela criatura. A substituição do passado pelo futuro, do velho pelo novo. O passado não importa, Deus, seus princípios, seus profetas, sua palavra, isso não tem valor nenhum. O que importa é o que diz a ciência hoje. Essa é a cultura. Essa é a mensagem que está sendo pregada. Mas isso chegou dentro da igreja? Chegou. Isso chegou dentro da igreja. E sabe qual é a mensagem da igreja hoje? A mensagem da igreja hoje é o seguinte: alterar radicalmente o que se crê e o que se prega, a fim de que se torne agradável para a cultura que nos cerca. A palavra de Deus, a Bíblia, seus princípios, as profecias, os profetas, o Velho Testamento e o Novo Testamento, deve ser adaptado, mudado, alterado radicalmente para a cultura de cada povo. Não se pode pregar mais a Bíblia como ela é, o Evangelho como é. Tem que ser adaptado, transformado para que agrade as pessoas. Porque o que importa é satisfazer os desejos das pessoas. E o que as pessoas querem? Elas querem coisas boas. Elas querem satisfazer os desejos. E os desejos é coisas boas. É bênçãos, é prosperidade, é alegria. É ser um vencedor de qualquer jeito e a qualquer custo. Sem Deus, sem seus princípios. Então tem que ser um evangelho que agrade essas pessoas. Tem que ser um evangelho assim, que agrade. Um evangelho que altere radicalmente a verdade da Bíblia e do evangelho, a fim de que se torne agradável para a cultura das pessoas que nos cercam. É a teologia da prosperidade. É a teologia de um Deus que abençoa, abençoa, abençoa e não exige nada. Você pode viver de qualquer maneira.
É um Papai Noel com uma bolsa que só dá presente. Mas eu acabei de ler Deus falando para o Balaão: você é meu profeta. Eu falo com você e você fala comigo. Mas hoje eu saí não para ser seu protetor e seu amigo, mas eu saí para matar você. Eu saí como seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Você está fazendo tudo errado e você está cego. Queridos, é o que está lá em Apocalipse 3, a partir do 15 em diante. Vocês dizem que está tudo certo, mas para mim, vocês são miseráveis, desgraçados, cego, pobre e nu. É assim que Deus nos vê. Desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. É assim que Deus nos está vendo. E quando a gente lê 2 Crônicas 7,14, a gente pega só um pedaço do versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. A gente pega o texto pela metade, queridos. Não é isso que está escrito lá. Lá está escrito que se eu ferir a terra com maldição, com peste, se eu ferir a terra com maldição, com peste, com castigo, por causa da desobediência do povo, Deus está dizendo. E daí, se o meu povo, que chama pelo meu nome, que diz que é obediente a mim, que usa o meu nome, se eles se converterem dos seus maus caminhos, antes de oração e jejum, é preciso parar para ver o que estão fazendo de errado e converter, mudar de rota, mudar de direção. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Mas o que é mau caminho? Por acaso está sendo pregado o que é mau caminho? O povo cristão sabe o que é mau caminho? Como que sabe o que é mau caminho se não se estuda mais a Bíblia? Cadê a escola dominical que tinha todos os domingos? Queridos, eu tenho 65 anos. 60 anos, desde criança dentro da igreja, quando eu tinha 3 anos, meu pai se converteu ao Evangelho. 60 anos dentro da igreja. Queridos, boa parte, antigamente, até a década de 80, 30 anos pelo menos, escola dominical todo domingo. Pegava lição, um monte de texto para ler, cada dia da semana tinha um texto para ler e meditar. Todo dia, e meu pai fazia isso com a gente. Meu pai fazia isso com a gente. Todo dia tinha um texto para ler e meditar com a família. E vários textos para estudar. E no domingo ir para a igreja e junto com os irmãos estudarmos todos aqueles textos, trocarmos ideia, ouvir o que um pensava, o que o outro pensava, analisar todo o texto e contexto da Bíblia. Nós somos criados assim, queridos, estudando a Bíblia. Mas e hoje? Cadê a escola dominical? Cadê o estudo da Bíblia no lar? Não, nós queremos coisas fáceis. Eu vou falar nas próximas ministrações sobre isso. A influência disso, do secularismo dentro da igreja. Dentro da igreja. Vou falar sobre isso. Estou só começando, fazendo uma introdução hoje sobre isso. Quais são os maus caminhos que nós estamos caminhando? E começa por rejeitar a palavra de Deus, abandonar a palavra de Deus, acabar com as escolas dominicais, acabar com o estudo da Bíblia. A gente tirava 1 hora de estudo todo domingo, na igreja, junto pelo menos. Mas durante a semana, todo dia um texto para estudar junto com a família. Nossas vidas eram fundamentadas na palavra. Hoje é só cantoria. Aliás, a história de que
o passado não importa mais, é só o presente. Já começa por aí. Já não se prega a Bíblia como era pregado. O Evangelho, a palavra não interessa mais, tem que ser a palavra de hoje, torcida e adaptada para satisfazer os desejos das pessoas. As pessoas não querem obedecer, as pessoas querem bênçãos, sem nenhum compromisso. Bênção sem compromisso. Um dos motivos da perseguição da igreja hoje, mau testemunho de cristãos, de pastores e liderados. Mau testemunho. E falo isso e sei que estou falando. 20 anos como funcionário de banco, vendo como é que cristão se comportava com o dinheiro, com as contas, com as dívidas. Quantas vezes ouvi dos meus colegas falando, não quero saber de igreja e de cristão porque é uma cambada de nó cego que não paga as contas. Quantas vezes eu ouvi isso? Porque eles estavam vendo as contas estouradas e bagunçadas dos cristãos. Um péssimo testemunho com a administração financeira. E de repente, queridos, eu me vi assim também. Quando eu me quebrei há 20 anos atrás, eu vi também que eu era um bagunçado com minha vida financeira. E eu tive que perder tudo para aprender, botar em prática a palavra de Deus. Cuidar das nossas coisas, não dever nada para ninguém. Pelo contrário, Deus diz que aquele que obedece a palavra dele, não empresta nada de ninguém, vai ter para emprestar e não viver emprestando. Então, queridos, qual tem sido o nosso caminho diante de Deus? Correto ou perverso? Estamos honrando a Deus ou envergonhando a Deus? 20 anos no banco vendo a vida financeira de muitos cristãos. 20 anos agora como advogado e vendo nos fóruns como comportamento de cristãos e de igrejas. Centenas e milhares de processos de pessoas não cristãs tendo que processar cristão para obrigá-los a pagar e honrar seus compromissos. Seus compromissos. Seja as contas nas lojas, seja as contas nos bancos, seja as contas com as igrejas, os aluguéis de igrejas. E a gente diz que é povo de Deus. Por isso Deus diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ele vai sarar, mas quando a gente se converter dos maus caminhos. Mas a primeira coisa precisa falar para o povo de Deus no Brasil o que é mau caminho. Precisamos parar e voltar para a palavra. Voltar para a palavra, queridos. Uma das coisas que eu vi mudança na minha vida, quando eu comecei a voltar, consertar minha vida financeira à luz da palavra de Deus. Não fazer mais dívida, não pegar mais empréstimo, não ficar gastando com juros. Esperar Deus prover e abrir as portas na minha vida. Eu aprendi tudo que eu tenho hoje. Não dependeu mais de nenhum financiamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem a minha faculdade, num momento muito difícil, quando tinha perdido tudo, lutando para fazer a faculdade, primeiro semestre não conseguia pagar. Entrei na faculdade só com o dinheiro da matrícula, porque estava devendo tudo. O nome ser trocado por causa das dívidas lá. Um monte de problema financeiro. Não tinha como financiar nada, não tinha como... Fiz o pedido do FIES. Na época não tinha os bolsas, a faculdade que tem hoje.
Tinha o financiamento. Até hoje não me responderam. E não vão responder mesmo, não iam responder porque eu estava com o nome no Serasa, por causa das dívidas da empresa, falido, quebrado. Então, queridos, nem um financiamento para a faculdade eu não consegui. Faculdade eu paguei lutando com o meu bolso. Queridos, eu posso dizer que não devo nada para governo, nem para ninguém. O que eu devo a Deus. Eu cheguei onde cheguei, porque Deus abriu portas e Deus foi o meu financiador. Deus foi o meu provedor e é o meu provedor. Mas eu tive que aprender, botar em prática a palavra de Deus. Não estou sendo surpreendido por tudo que está acontecendo aí fora. Porque eu aprendi com Deus e com sua palavra que eu precisava aproveitar os anos de vaca gorda, porque ia chegar os anos de vaca magra, em que nada ia produzir. Está chegando os anos de vaca magra. Eu aproveitei, trabalhei muito nos anos que foi possível aproveitar. Está na Bíblia, princípio bíblico. Princípio bíblico. Não desperdiçar, guardar as coisas. Jesus ensinou isso na multiplicação dos pães. Ele não mandou jogar fora o cesto de pães. Ele mandou juntar tudo e guardar. Isso é administração. Isso é valorizar as coisas de Deus. Isso é valorizar as coisas espirituais. Queridos, paro por aqui hoje. Nosso caminho tem sido correto ou perverso diante de Deus? Deus está à nossa frente como protetor e abençoador ou irritado, indignado, com a espada na mão querendo matar, como estava com Balaão, porque estava relativizando e desobedecendo sua palavra? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Por esta palavra que fala ao meu coração e o coração de cada um de nós, de cada irmão, de cada irmã. Senhor, nos ajuda. Ajuda a parar e olhar para nós e ver como está o nosso caminho diante de Ti, Senhor. O Senhor disse que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor vai ouvir as nossas preces, as nossas orações e vai sarar a nossa terra. Mas é preciso entender o que é mau caminho. Ajude o meu irmão e o meu amigo e a minha família a entender o que é mau caminho, Senhor. Vamos continuar ministrando sobre isso. E eu desde já peço que continue falando conosco e trazendo revelação. Quero levar para o teu povo o que é mau caminho. E nos próximos dias vamos estar falando sobre isso, sobre dinheiro. O Balaão foi enganado pelo prêmio, ele pensava em dinheiro. Senhor, quanta gente indo para a igreja por causa de dinheiro. Porque muitos têm ensinado para eles que vem para a igreja porque você vai ser abençoado financeiramente. Tem gente procurando o Senhor, Pai, apenas por dinheiro. E tem gente pregando o Evangelho para que venha dinheiro para a igreja, pensando nas coisas, nas contas das pessoas, nos dízimos e ofertas, e não pensando em levar o Evangelho verdadeiro. Senhor, vamos estar falando sobre isso nos próximos dias. Fala conosco. Traz revelação. Eu quero entregar a tua palavra para os meus irmãos, para meus amigos e para a tua igreja. Quero levar a tua palavra. E a tua palavra vai assustar muita gente. Mas eu quero ser um servo fiel. Eu quero levar a tua palavra. Em nome de Jesus. Ser com essa pessoa, ser com esta família. Que cada um possa parar e voltar para analisar, Senhor, como está a caminhada de cada um. E antes de pensar na oração e no jejum e na bênção, pensar em olhar qual o caminho que está errado, que precisa ser consertado. Porque a bênção é a consequência da obediência. Eu oro isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido e querida, e até uma próxima oportunidade.